Café com Cavanha e Ecoa PUC Rio trazem o tópico Desafios Jurídicos em Óleo e Gás, com Paulo Valois Pires, sócio da Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel. Obrigado por aceitar gravar esse café, Paulo. Boa tarde. Prazer, Cavanha. Prazer estar com você depois de uma longa estrada. Juntos aí. Verdade. Paulo Valois, vivemos uma crise bastante intensa na questão da demanda, por conta dessa epidemia, toda essa pandemia que chama, né? E do outro lado, uma oferta de óleo maior do que o consumo, que já era antes mesmo da pandemia, com dificuldades enormes de negociação. Então, dois fatores extremamente difíceis. Aí, a questão que eu te coloco como questão do ponto de vista jurídico, quer dizer, os contratos, tanto em negociação como já negociados, quais são as consequências desses contratos? Esses contratos foram tremendamente afetados, né? Você teve uma combinação explosiva, como você mencionou. De um lado, a queda brusca da demanda, tá? De outro, uma superoferta, além do problema da pandemia e da briga entre a Arábia Saudita e os russos a respeito do preço do petróleo, né? Então, quer dizer, o Brent teve uma queda fenomenal. Foi a maior queda dos últimos 17 anos. Então, aqueles projetos que foram precificados com base numa curva, tá certo? Que tinha como parâmetro um Brent a 50, 60, 65, claro que com um Brent agora 26, 27, chegou a 19, esses projetos ficam, de uma certa forma, no curto prazo, comprometidos, tá? Então, o efeito é danoso. Ele é danoso para os contratos que foram, por exemplo, recentemente celebrados com a Petrobras. Claro que foi bom para a Petrobras, porque a Petrobras vendeu alguns ativos com base em um outro patamar de preço do ano passado, tá certo? E talvez não tenha sido tão bom para quem comprou. Tá? Por quê? Porque para quem comprou, a curva, principalmente um ativo de upstream, a curva é completamente diferente, tá certo? Segundo, se houve um financiamento e as companhias decidiram fazer o reserve-based lending, que é dar justamente as reservas, tá certo, em garantia, quer dizer, talvez o montante, tá certo, da garantia, um montante que vai, enfim, afiançar todo aquele financiamento, não tenha sido agora suficiente, não seja suficiente para garantir o que foi aportado, tá certo, o investimento que foi aportado, o financiamento que foi dado. Então, a necessidade de uma revisão das garantias que foram efetivamente prestadas para se levantar um financiamento para comprar o ativo da Petrobras. Isso para os contratos que já firmados. Para os contratos que ainda não foram firmados, mas a gente está naquela fase de binding offer, tá certo? Ou a fase de o contrato foi assinado, mas não houve o closing da operação, aí tem uma grande discussão, porque como é que fica? Eu vou, enfim, honrar a obrigação contratual e levar o projeto, tá certo, para um closing, ou vou querer me arrepender no meio do caminho e sair da transação, tá certo? Então, como eu estava falando, para os contratos que já foram firmados, mas não ocorreu o closing da operação, quer dizer, de repente, para as companhias devem estar pensando, será que vale a pena eu fechar a transação num ambiente como esse? Será que há necessidade? Haverá realmente essa necessidade? Será que eu posso sair dessa transação pelo fato de ter ocorrido um evento de força maior? Um evento totalmente fora do controle das partes, imprevisível, excepcional. Um evento que criou, de uma certa forma, uma onerosidade excessiva para quem está comprando. Tá certo? Então, portanto, esse potencial comprador ele deseja um reequilíbrio contratual. Um evento que ninguém de boa fé pensou que pudesse ocorrer uma loucura como essa. Então, se você está nessa situação, que você assinou o contrato, mas o closing da operação ainda não ocorreu, quer dizer, você tem mecanismos jurídicos, tá certo, para tentar rever um pouco essa situação. Porque não é justo para quem assinou o contrato com base numa premissa, e no meio do caminho essa premissa ela muda completamente em função de um evento de força maior, tá certo? Que a pessoa continue a ficar com relação a parâmetros, tá certo, de negócio,
que estão completamente diferentes de agora, né? Agora, então, quer dizer, essa relação que você está falando é mais entre fornecedores e empresas de óleo ou mais entre empresas de óleo nas suas transações de produtos? Tanto entre empresas de óleo, tá certo? Entre empresas de óleo, Petrobras e seus parceiros, tá certo? Enfim, empresas privadas, tá certo? Sempre que haja uma compra e venda, como também em relação aos operadores e os suppliers, né? Porque o supplier ele pode estar comprometido com um determinado preço, tá certo? E se esse preço não é um preço pré-fixado, é um preço pós-fixado, você tem um cenário diferente também, certo? Como o próprio operador que se comprometeu a pagar um daily rate no contrato de drilling, não sei, de 500, 600, tá certo? $1.000 por dia. O que acontece? Num ambiente como esse, talvez esse daily rate seja excessivo. Então, você tem uma série de situações jurídicas muito complexas, entendeu? Porque o que é a força maior? A força maior é um evento totalmente fora do controle das partes, imprevisível, quer dizer, você não pode haver qualquer previsibilidade em relação à ocorrência desse evento. De fato, enfim, ninguém de boa fé poderia, enfim, imaginar uma loucura como essa. E é um evento que impede uma das partes de cumprir a sua obrigação. Tá certo? E esse conceito de força maior está intimamente associado ao conceito de onerosidade excessiva, que é basicamente o seguinte: olha, um evento também extraordinário, fora do controle das partes, ele criou uma situação tão onerosa, tá, para uma das partes, que fez com que essa parte não possa cumprir a sua obrigação contratual. Então, a onerosidade excessiva no Brasil também pode levar até o término da relação contratual. É um fundamento jurídico para se terminar uma relação contratual que é, de fato, prejudicial para uma das partes. Então, acho que está todo mundo um pouco nessa fase. E pode ser alegação, Paulo, de qualquer dos lados, essa questão da força maior e de qualquer dos lados. De qualquer dos lados. Desde que, enfim, a parte que alegue comprove que, efetivamente, esse evento de força maior ou esse evento que causou onerosidade excessiva não foi trazido por ela. Ela não teve qualquer envolvimento, como é o caso, na criação de uma pandemia, na criação, enfim, esse problema entre Rússia e Arábia Saudita ou a própria demanda do petróleo, tá certo? O primeiro passo é um momento delicado. O primeiro passo, o que é? Uma tentativa de negociação e depois sobe a escala de dificuldade para arbitragem, etc. Não? A primeira coisa, eu acho que é a aplicação daquele velho adágio jurídico, né? O contrato é bom quando a gente assina o contrato e tem a champanhe, todo mundo comemora, mas ele tem que ser bom quando você se lembra que ele existe e pretende executar os seus direitos em função do que você contratou. Então, a primeira coisa é reler o contrato, né? Rever o contrato, ver exatamente o que foi contratado, ver qual foi a intenção das partes no momento da celebração do contrato, olhar se realmente a parte está protegida por um evento de força maior, por um evento de onerosidade excessiva, se há algumas excludentes, tá certo? Algumas vezes, alguns contratos prevêem a exclusão de alguns eventos que normalmente seriam caracterizados como eventos de força maior, mas há uma previsão de uma excludente em relação a determinados eventos. Então, a primeira coisa é rever o contrato. Se o contrato, efetivamente, não houver um bloqueio, uma excludente nesse sentido, seria uma tentativa de negociação, uma notificação com base no que diz o contrato, e, se for o caso, escalar até para uma arbitragem ou para uma disputa judicial, se não houver cláusula arbitral no contrato. Para quê? Para que haja, enfim, um término dessa relação contratual ou até um reequilíbrio, porque a onerosidade excessiva permite também que haja um reequilíbrio contratual, certo? De modo a se buscar aquilo que as partes pretenderam no momento da celebração do contrato. Agora, Paulo, isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa mundial. E essas cláusulas que você tem citado são gerais no mundo todo, é isso mesmo? Mundial. O conceito de força maior, que é o force majeure, lá fora enfim, um assunto, principalmente na indústria de petróleo, é um assunto corriqueiro. Enfim, sempre tem um evento como esse, um terremoto, um maremoto, uma grande convulsão social,
uma revolução, quer dizer, são eventos da natureza, são eventos assim que tradicionalmente considerados eventos de força maior, tá certo? E a questão da onerosidade excessiva também está associado ao que se chama no direito anglo-saxão de hardship, que é justamente essa hardship, quer dizer, eu não tenho condição de cumprir a minha obrigação, ela está muito onerosa, tá certo? Com base numa situação que eu não poderia prever. Agora, Paulo, isso tudo pode demorar mais 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá como é que vai ser essa equação toda, tanto da pandemia como do excesso de oferta, sem uma negociação de corte razoável, né? E aí, que consequências a gente pode ter em termos de vamos chamar assim, da frente, dos custos, da relação de recursos humanos, quer dizer, todas as questões envolvidas nessas operações e nesses fornecimentos, quer dizer, ambos os lados, que consequências isso tudo pode ter? Você pode ter uma consequência, assim, que é uma consequência temporária também, tá? Durante esse período de força maior, quer dizer, a parte que está sendo afetada, ela está dispensada do cumprimento de suas obrigações contratuais. Tá? Então, ela não houve o término da relação contratual. Houve tão somente a suspensão, tá certo, da minha obrigação de entregar alguma coisa, tá certo, de apresentar um produto, tá certo, de cumprir uma determinada obrigação contratual. Então, durante o tempo que perdure esse evento de força maior, a parte está dispensada de cumprir sua obrigação. Acabou o evento, houve um restabelecimento da economia, enfim, do coronavírus, tá certo? Houve a vacina, a situação econômica melhorou, ela volta, tá certo, a fornecer, com base no contrato de fornecimento, da mesma forma que ela havia originalmente pactuado, entendeu? Então, há apenas uma suspensão. Agora, é claro que você tocou num ponto importante, o mundo é pós-coronavírus, as relações contratuais vão ser diferentes, né? Não há a menor dúvida, né? Você tem um reflexo muito forte nisso. Agora, Paulo, algumas companhias claramente não vão aguentar. Né? Não vão aguentar. Agora, Paulo, por exemplo, focalizando um pouquinho, você conhece muito a questão do shale gas americano, né? Quer dizer, lá você tinha pequenas empresas, centenas delas, também as gigantes também estavam lá. Como é que isso lá deve estar acontecendo em termos contratuais? O shale, na verdade, a indústria de shale, Cavanha, a gente sabe muito bem, ela vem sofrendo já há um tempo, né? No passado, você teve uma apresentação recorde de pedidos de reorganização judicial, de pedidos de recuperação judicial dos Estados Unidos. Ou seja, a maior parte das companhias tentaram obter, algumas obtiveram proteção pela lei norte-americana, tá certo? Porque eles estavam passando justamente por um problema de uma grande proporção econômica e financeira. Então, portanto, elas procuraram proteção com base em conceito de reestruturação financeira, reorganização financeira, recuperação judicial, Chapter 11, etc. Então, era uma indústria que já estava, de certa forma, combalida em função da precificação, que era uma precificação maior do que a atual. Com o declínio com o declínio do preço abrupto, principalmente do WTI, né, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Essas empresas, se elas estavam na beira do precipício, elas pularam no precipício, né? Então, algumas dessas companhias, de fato, não vão conseguir sobreviver, né? Se esse evento perdurar, né? Por quê? Porque você compromete a sua produção, porque não vale a pena produzir se você está pagando mais para produzir do que efetivamente o que você pretende receber pela venda do óleo, tá certo? Segundo, os seus financiamentos também são acelerados, tá? É a cláusula de acceleration que a gente chama. Sempre quando que tem um evento como esse, a companhia ela se encontra numa situação de solvência complicada, os financiamentos, os empréstimos, eles são acelerados. Então, tudo aquilo que deveria ter um vencimento para frente, quando você tem um evento como esse, os eventos de maturação de pagamento de juros, etc., e de principal, são antecipados. Então, a situação complica mais ainda. Para projetos novos, uma companhia sem solvência financeira, econômico-financeira, é muito difícil levantar dinheiro no mercado.
A gente sabe, quem trabalha enfim, com roadshow, com levantamento de recursos, sabe que mesmo com a companhia, enfim, decentemente, bem organizada, tá certo? Solvente. Se você não tem uma produção acima de 30 mil barris de petróleo, o mercado financeiro está praticamente fechado para você, de dívida, tá certo? De equity também é complicado, né? Porque, enfim, a não ser que você consiga arrumar um private equity que vai fazer um investimento muito específico que vai te dar uma rentabilidade X em relação àquele campo, mas mesmo assim, nesse contexto de shale, que é uma empresa que a gente sabe que tem uma alta rotatividade, né? Os equipamentos são rotáveis, tá certo? Você tem o equipamento hoje está aqui, tá certo nesse campo, no dia seguinte está no outro, quer dizer, ele vai perfurando, né? Vai perfurando sequência, não há uma estabilidade, né? Como, por exemplo, uma exploração e produção offshore, que você tem aquele, o FPSO, você tem, enfim, o rig, ele fica ali, né? Na parte de shale, você tem uma grande rotatividade, rotation. Então, tudo isso faz com que a situação se torne muito complicada, né? Para as empresas de shale. Agora, Paulo, a gente tocou um pouquinho antes na questão dos fornecedores, né? Quer dizer, eles devem sofrer 10 vezes mais do que as empresas de óleo, quem sabe, porque eles têm vários clientes. Então, todos os clientes que eles tinham começam a ter aí suas derrubadas de demanda, né? E essas desistências e negociações demoram. Quer dizer, quando houver uma retomada, possivelmente eles não estejam completamente habilitados a retomar os serviços na hora certa, né? Então, como é que se enxerga esse ecossistema todo complexo dos fornecedores recebendo essa grande carga de redução de demanda, de falências e tal, e depois os processos contratuais tendo negociação, e aí na frente tendo que retomar, logo depois que tomara seja rápido, as atividades mais intensas novamente? A situação fica dramática, basta ver o resultado dos grandes suppliers, né? Schlumberger, Halliburton, todo esse pessoal, o resultado do primeiro trimestre agora, enfim, 2020 foi um resultado muito complicado para eles, né? Enfim, todas essas companhias, os grandes suppliers que têm ações em bolsa, sofreram muito, né? A valorização, o market cap das companhias desabou. Tá? Isso por quê? Porque como os projetos, enfim, entraram num módulo, tá certo, de espera praticamente, tá certo? E sendo que outros que já se encontram em fase de produção, etc., tá certo? Ainda assim, esses estão passando também por uma revisão, uma revisão do preço cobrado pelo serviço. E quando também há também o problema da inadimplência, né? Exceto para aquele fornecedor, que é um fornecedor, enfim, fantástico, que a companhia de petróleo precisa realmente muito dele, a primeira coisa que a companhia está com problema é cortar pagamento de fornecedor, tá certo? Ou atrasar. É um pouco a lei da selva, da sobrevivência, infelizmente. Então, se tem alguém que está efetivamente sofrendo muito, é a cadeia de supplier, né? Que, de fato, já vem sofrendo, né, desde a Lava Jato, né? Desde a Lava Jato, eles tiveram uma queda brutal, né? Já teve esse problema, já convive com o problema, né? Já convive com o problema. Enfim, todo problema relacionado a Petrobras, etc., eles sofreram muito, e outras companhias também. Aí, quando estavam começando a melhorar, tá certo? A partir do ano passado, basicamente, né? Do ano passado, desde o antigo governo Temer, que as coisas começaram a evoluir um pouco mais, as rodadas começaram a ocorrer, etc. O preço melhorou, houve uma reestruturação muito importante na Petrobras, quer dizer, e os operadores manifestaram um certo interesse de retomar aqui, de participar do Brasil, tá certo? Mas o que aconteceu? Agora eles assim, uma espadada neles, tá certo? Por quê? Porque, enfim, a gente está passando por uma crise fenomenal. Agora, Paulo, tem um ponto que me chama muito a atenção e sua opinião é super importante, quer dizer, a questão da postura do órgão regulador frente a essa situação toda, sobre tudo isso, né? Quer dizer, o que o órgão regulador tem que fazer e se perdurar mais, quer dizer, quais são as ações principais? Bom, primeira, o órgão regulador, ele, nesse
nesse momento de dificuldade, existe uma premissa máxima, que é o seguinte: diante de uma situação totalmente fora do controle como essa, a regulação não pode ser excessiva. Se você tem um excesso de regulação, é um convite, tá certo, para as companhias não cumprirem a regulação. Porque o ambiente, hoje em dia, é mais de descumprimento da norma regulamentar ou regulatória. Tá certo? Por quê? Porque não tem condição de cumprir, em alguns casos. Então, aqui no Brasil, no primeiro momento, a ANP, acertadamente, ao meu ver, ela deu fôlego para as companhias de upstream. Ela mexeu nos deadlines, nos prazos definitivos de apresentação de declaração de comercialidade, postergou deadline de fase exploratória, entre outras ações, tá certo? Ela, de uma certa forma, ela está tentando dar um fôlego para as companhias, para as concessionárias, os operadores. Hoje também saiu uma norma interessante, uma resolução interessante da ANP, da diretoria da ANP, postergando até 31/12/2020, todos os contratos de venda de ativos onshore, shallow waters da Petrobras, que estejam em negociação com a Petrobras. Porque justamente em função do impasse, que foi criado, pela pandemia. Então ela deu um fôlego, ela falou, não, para aqueles contratos que já foram assinados, mas que dependem da autorização, da aprovação da agência, certo? Para que possa haver o closing da operação, não tem problema, eu estendo isso até 31/12 desse ano. E para aqueles projetos que ainda que não, enfim, que não haja contrato, mas que já esteja lá em fase final, de binding offer, etc., ainda negociações finais, esses projetos também vão ser estendidos até 31/12/2020. Então, ela também foi razoável. Agora, eu acho também que ela não deveria, nesse momento, ter editado uma norma tão pesada como aquela que prevê diversas obrigações para a questão do descomissionamento. Talvez o momento não fosse o mais apropriado para isso. Porque não é um momento de regulação excessiva. É um momento, justamente, de suspensão das obrigações, com a aquiescência, claro, do órgão regulador. O royalty está nessa visão também. O royalty é um pouco nessa visão. Agora, a gente sabe que é complicado, porque o bolso do royalty ele vai para pelo menos 3 entes da federação, certo? Então, entes que já estão com a receita super convalida em função do preço de referência, tá certo? Do petróleo adotado pela ANP para que haja o cálculo dos royalties, tá certo? Então, o que se esperava receber no ano passado, Cavanha, não é muito menor do que vai se receber esse ano, entendeu? Porque o preço médio do petróleo é muito menor. Então, quer dizer, o titular do royalties, tá certo? O beneficiário do produto do royalties, que é basicamente o Estado lá do censo, ele já tá muito prejudicado, Então, se tem uma visão de que não, vamos congelar, suspender o recolhimento dos royalties, é uma discussão, eu acho, politicamente muito complicada nesse momento, a meu ver, pelo que eu conheço de Brasil. Agora, Paulo, o que um gestor de uma empresa de petróleo deve fazer nesse momento? Quais são os grandes, vamos chamar assim, drivers de gestão em momentos de crise como esse, do ponto de vista contratual e dessa relação com os seus pares? Eu acho que aí vai depender um pouco da situação de caixa da companhia, tá? Se a companhia, dentro do possível, ela está bem, ela pode trabalhar com o NPV de um projeto que é negativo durante um tempo, ela pode conviver com essa situação, tá? E no médio prazo, o NPV se torna positivo, ela confia de que, efetivamente, o preço do óleo vai para frente nos próximos, 12, 24 meses. Então, ela acumula uma perda, ela sai com uma perda em um determinado momento, mas ela confia que o projeto está bom, tá? E ela tem caixa para suportar essa situação. Então, ela mantém o projeto, tá? Agora, se a companhia não estiver nessa situação, então é aquela situação que ela tem que repensar, ela tem que reavaliar o projeto
Se o projeto já não tinha um NPV bom no momento, o D0, antes da crise, então agora o NPV dele é muito pior. Então, talvez seja o caso de se aplicar aquela máxima do stop loss, né? Quer dizer, o projeto vai ser ruim, ele já não era tão bom, ele vai ficar muito ruim, eu não tenho caixa para segurar isso, eu não tenho interesse para segurar essa situação, então é melhor aplicar um mecanismo de stop loss e sair do projeto, e aí que é importante dar uma olhada no contrato para saber, enfim, que tipo de penalidade eu vou arcar se eu quiser sair de um projeto como esse. Perfeito, Paulo. Ótimos pensamentos. Queria agradecer seu tempo, a nossa conversa. Muito obrigado, Paulo Valar. Meu prazer, Cabanha. Grande abraço. Prazer, grande abraço e boa noite a todos. Tudo bom.